Olá, pessoal. Boa noite, bem-vindos. Começaremos a nossa live em alguns segundos, porque hoje temos bastante material para a gente ver, então não vamos atrasar muito. Bom, vamos lá, pessoal. Boa noite. Todo mundo está aqui. Pode interagir aí no chat, falando mais ou menos de onde vocês estão se conectando. Conta para a gente. Eu sou Márcia e vamos lá. Nós somos seus anfitriões de hoje. Roberto vai estar aí no Q&A, Q&A, e aparece aí para vocês aí embaixo. E eu vou estar aqui contando para vocês sobre como desvendar o seu relatório de desempenho Airbnb. Bom, então as regras da casa, né? Vocês têm as regras da casa, nós aqui também temos as nossas. Seu microfone vai ficar mudo durante toda a sessão, mas vocês podem interagir aí no chat, podem falar de onde estão conectando, podem trocar ideia, mas se vocês tiverem perguntas, as perguntas, não é para dar oi lá no QIA, só as perguntas, coloca lá no QIA que o Roberto vai acompanhar aí com vocês. Bom, então, acompanhando o seu progresso no relatório de desempenho do Airbnb. Primeira coisa, como encontrar o seu relatório de desempenho? Bom, existem dois tipos de relatório, porque existem duas plataformas, né? Então, existe o relatório de desempenho padrão, para a maioria de vocês aqui deve estar vendo, né? Vai ver esse tipo de relatório, e tem o relatório de desempenho do anfitrião profissional, que tem essa visualização que a gente está colocando aqui para vocês. Das duas formas, vocês vão encontrar esses relatórios entrando no seu painel. Lá em cima, vocês vão ver essas abas, hoje, mensagens, calendário, informações, e vocês vão clicar em informações. As ferramentas profissionais, pessoal, normalmente, anfitriões que têm mais de um anúncio utilizam as ferramentas profissionais, mas se vocês quiserem saber um pouco mais como elas funcionam, como é, depois dessa live a gente vai enviar alguns artigos para vocês ficarem mais, tomarem conhecimento de como funciona, para vocês saberem um pouquinho mais, tá? Então, vamos lá. Então, ok, Márcia, por que você acha que eu tenho que checar o meu relatório de desempenho, né, com regularidade? O que pode ser realmente, de fato, benéfico para mim, para a minha acomodação, né, para o meu desempenho? Bom, primeira coisa, pessoal, entender a visibilidade do anúncio de vocês. Muitos de vocês perguntam, né? Eu vejo muito lá nos clubes, o pessoal perguntando, puxa, não sei se meu anúncio está visível, não sei se alguém, né? Eu entrei na página, não vi. Então, vocês conseguem ver no relatório de desempenho se tem gente visualizando ali seu anúncio. Então, se existe uma visibilidade do seu anúncio. E dois, aumentar a conversão do seu anúncio, porque tem muitas informações ali, muitas oportunidades e dados que vocês podem traduzir esses dados e melhorar a sua acomodação para deixá-la mais atraente. Então, quais são as métricas disponíveis, pessoal? Vamos falar aqui um pouquinho das métricas disponíveis aí no relatório de desempenho padrão. Então, oportunidades. Oportunidades são as recomendações personalizadas, né, com base na sua região, na sua conta ali. Então, às vezes, o que aparece para mim numa cidade não é o mesmo que aparece para outro anfitrião em outra cidade, em outro país. Então, elas são personalizadas para a sua região. Avaliações, também chamadas de qualidade, você ali tem meio que um arquivo de todas as suas classificações, todas as suas avaliações e as classificações naquelas 6 categorias principais. Tem também a parte de ganhos, então tem seus ganhos financeiros passados e futuros, além do histórico de transação, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Visualizações, então número médio de visitantes que estão ali vendo o seu anúncio e também em seguida fizeram ou não a reserva. Então aqui você consegue ver, meu anúncio está aparecendo de fato ou não está? Superhost, seu progresso para ser um superhost, eu sei que muitos querem ser um superhost, né? Eu vejo muitos novos anfitriões perguntando, e aí, entrei, como é que eu faço para ser um superhost? E o superhost falando, né? Peraí, calma, não é bem assim, né? Vamos lá. E a parte de limpeza, que também ali, nessa parte, fala um pouco do protocolo, dicas de checklist.
Então, a gente não vai falar aqui sobre a parte de limpeza, que é uma parte mais informativa, mas vamos falar sobre as outras partes, as outras métricas, né? Então, primeiro, oportunidades. Aqui eu peguei um exemplo, então, esse exemplo aqui é de um anúncio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Quando você clica em oportunidades, ele te passa alguns textos, como esses aqui, que a gente pode tirar várias conclusões e várias ações podem ser feitas pensando aqui nesses textos, né? Nesses dados que eles vão compartilhando aqui para a gente. Então, o sistema me disse o seguinte: as buscas de acomodações na sua região aumentaram 471% em comparação com esta época no ano passado. Bom, Barra da Tijuca, por que isso aumentaria no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, comparando com o ano passado, quase 500%? Tem o Rock in Rio, que vai acontecer por agora, né, em setembro, na Barra da Tijuca, um evento que acontece a cada 2 anos, então faz sentido ser muito maior do que o ano passado. E muitas vezes, eu sei que muitos anfitriões, quando veem, tipo assim, ué, teve um aumento de busca, mas o que está acontecendo? Aí vai descobrir, tem um congresso acontecendo na região, tem um show de rock, um show, né, que vai acontecer que vocês também não sabiam, tem uma maratona, por exemplo, maratona às vezes passa batido, que não está lá no calendário de eventos. Então, é muito interessante dar uma olhadinha em relação a esse dado aqui de busca, para você até fazer o seu preço certo, né, sua disponibilidade certa, tudo certo ali. 51% das pessoas vêm para a sua região, viajam menos de 480 quilômetros. O que isso quer dizer? Que, vamos dizer, a metade aqui das pessoas podem vir de carro, né? 480 quilômetros, elas podem estar vindo até de carro. Se elas vêm de carro, pode acontecer também de ter muita gente vindo de último minuto. Se eu pego meu carro e viajo para alguma cidade aqui perto, pode ser que eu decida isso na semana anterior. Então, é interessante vocês entenderem. Eu estou com disponibilidade, meu calendário ele é aberto até o último minuto, vamos dizer, a pessoa pode reservar no mesmo dia ou um dia antes, ou eu coloco alguma coisa, vamos dizer, uma restrição para só pode reservar até 4 dias antes. Então, isso talvez para as pessoas mais de último minuto, você vai perder um pouco dessa fatia. Comodidades mais desejadas aqui, olha, adequado para crianças, internet sem fio e ar-condicionado. Vejam bem, gente, ar-condicionado no Rio de Janeiro é uma coisa que com certeza as pessoas, né, querem bastante, uma cidade quente. Então, nessa parte de comodidades, ele mostra quais são os filtros mais buscados pelas pessoas que estão procurando essa região. Ah, realmente, eu não tinha ar-condicionado na minha acomodação, eu tinha um ventilador de teto. Bom, vou considerar aí, quem sabe, colocar um ar-condicionado para ficar mais visível. Embaixo tem o tempo médio de antecedência para reserva na sua região de 26 dias. Já ouvi muitos anfitriões falando, eu vou colocar minha disponibilidade a cada mês, por exemplo. Gente, se coloca a cada mês, você vê aqui a média 26 dias. Tem gente reservando antes disso, reservando depois. Então, talvez se você coloca sua disponibilidade muito em cima, você pode estar perdendo uma fatia também. A duração média de viagem para a sua região é de 4 noites. Imagina, se a duração média da região é 4 noites, se você só está recebendo reservas de 1 noite, 2 noites, quem sabe fazer aí um desconto ou ajustar seu preço para ficar mais atraente para quem está ficando mais tempo. Então, todos esses dados são importantes olhar e pensar o que eu posso fazer para atrair mais esses hóspedes que estão vindo aqui para a minha região. Embaixo daqueles textos ali que eu mostrei, tem isso aqui, olha, as tendências perto, vamos dizer aqui no exemplo, que é da Barra da Tijuca. Nessa área, ele mostra comodidades populares, estadias flexíveis, são vários itens, e ele mostra exatamente o que você tem e o que você não tem, e quanto você está longe, né, quão longe você está, para atingir 100% do que os hóspedes estão buscando. Então, eu vou dar um exemplo aqui de estadias flexíveis. Quando eu clico lá em estadias flexíveis, não sei se vocês notaram, era 2/4. Então, das 4 recomendações que o sistema me dá, 2 eu já tenho, mas 2 eu ainda não tenho. Então, ele coloca ali, ofereça um self-check-in, vamos dizer, eu não tenho ali, e permita que hóspedes façam reservas instantâneas. Também não tenho. Uma coisa importante, pessoal, que é muito importante deixar isso bem claro aqui,
O anúncio é de vocês têm total autonomia de mudar o que vocês quiserem. Então, essa aba esse relatório de desempenho, né, ali de informações, essa parte de oportunidades, são dicas, mostrando o quê? O que os hóspedes estão buscando na sua região, quais são os filtros que eles estão usando. Se você olhar aqui, ele até diz, olha, os hóspedes estão buscando estadias de última hora e fáceis de reservar. As buscas por esses recursos aumentaram 111% em sua região em comparação ao ano passado. Então, por exemplo, eu vi que oferecer self-check-in é uma coisa que os hóspedes podem fazer um filtro e eles estão buscando. Então, o sistema está me dizendo isso. Ah, mas eu prefiro receber o hóspede pessoalmente. Tudo bem, mas lembrem, isso aqui é uma tendência, né? É o que o algoritmo está te mostrando, o que os hóspedes estão buscando. Muitas vezes um hóspede, ele prefere fazer o self-check-in, por quê? Vai que o avião dele fica ali preso, não consegue descer, ele está ali desesperado porque ele combinou com o anfitrião 1 hora. Ou ele está vindo e no caminho está com fome, quer parar para comer. Ele marcou com o anfitrião horário, ele já está tenso. Então, muitos gostam de ter um self-check-in para poder chegar, ele mesmo, a hora que ele conseguir chegar, sem ter que se preocupar. Então, o sistema mostra o que os hóspedes estão ali buscando, tá? E embaixo, mudar para uma política de cancelamento flexível. Aqui, ó, está concluído, como se, né, o anfitrião já fez. Diminua seu aviso prévio. Ok, o anfitrião já fez, então ele mostra também o que você já tem. Na parte de avaliações, bom, isso aqui eu nem preciso, né, falar muito, que as avaliações são muito importantes para o sucesso do seu anúncio. Aqui é mais como um estoque das suas avaliações, né? É como se fosse a biblioteca das suas avaliações. Você pode clicar ali em cima. Ah, eu quero ver uma avaliação que tive de 2 estrelas, né? 3 estrelas, nem isso, né, pessoal? Porque eu sei que quando vocês recebem 4, já começa a ficar todo mundo chateado. Então, eu clico lá na 4 estrelas. Por que eu levei uma 4 estrelas? Deixa eu clicar na avaliação, deixa eu ver o que a pessoa classificou lá. Quando você clica, mostra direitinho o que não ficou legal, talvez aquele sinal, por que a pessoa não gostou, né? Por que deu 4, 3. Então, aqui é meio que o banco de dados de vocês para avaliações. E depois na parte de ganhos. Então, na parte de ganhos, o que aqui vocês podem ver? Vocês podem ver os seus ganhos passados e os ganhos futuros, o esperado, né? Então, que já foi pago e que foi futuro. Com isso vai mostrar nesse gráfico aqui que vocês estão vendo, vai mostrar o que foi pago por mês. E isso daqui você pode ver o seguinte, olha, o mês de janeiro foi o meu mês mais bacana, eu tive mais reservas em janeiro, então entendo que isso aí é meio que minha alta temporada, pode ser uma leitura, né? Não necessariamente, mas pode ser. Pode ser que maio ali, ó, foi minha baixa temporada, e já tem uma reserva para dezembro, né? Que está ali de cinza esperado. Então, aqui você também consegue ver um pouco da sua sazonalidade. Embaixo desse gráfico, tem também noites reservadas e não reservadas. Lembre-se que sempre que a gente fala de não reservadas, a gente fala de disponíveis e não reservadas, tá? Então, não necessariamente, eu fechei meu calendário, não estava aceitando reservas 3 meses, então o sistema ele não vai considerar esses 3 meses em nenhum cálculo. Total de taxa de limpeza vai aparecer também lá embaixo, total de taxa de cancelamento daquele ano vai aparecer lá embaixo, e um item que vocês perguntam muito, pessoal, atenção a essa parte. Muitos de vocês perguntam aonde eu encontro os meus ganhos para fazer minha declaração de imposto de renda. Fica aí. Então, vamos lá. Entrei no meu painel, cliquei em informações, abri o meu relatório de desempenho, vou em ganhos. Em ganhos, lá embaixo tem ver histórico de transações. Quando vocês clicam ali, vocês conseguem puxar todos os seus ganhos do ano passado, as reservas, tudo direitinho, para vocês fazerem a declaração. Sobre imposto de renda, só fazendo aqui um adendo, a gente fez uma live em março desse ano com uma especialista, uma live super completa, essa live durou quase 1 hora, com todas as informações sobre declaração de imposto de renda para aluguel por temporada. Então, quem quiser, está lá na nossa página, na nossa central de eventos, na mesma onde vocês entraram para se inscrever nesse evento, está lá na gravação, o evento de março, só sobre imposto de renda, tá? Então, só uma adenda aqui nessa parte de ganhos. Bom, depois vocês têm também essa parte de visualização. Aqui que eu falo para vocês que é importante vocês
quando vocês falam, puxa, meu anúncio não está tendo visualização, ele não está aparecendo, meu primo entrou, minha tia entrou, eu entrei, eu não acho um anúncio. Aqui você consegue ver se de fato ele está aparecendo nas buscas para os hóspedes, né? Então aqui você consegue ver por dia, então você vê direitinho ali, ó. Por dia ele está mostrando em julho, quantas pessoas viram o anúncio por dia. Vê também quantas reservas foram feitas nesse período e a taxa de reserva. Em relação à taxa de reserva, é interessante você dar uma olhada nos seus meses anteriores e ver naqueles meses que foram melhores, como é que foi sua taxa de reserva, para você ter um parâmetro em relação a isso. E embaixo tem os anúncios semelhantes ao seu. O que você pode tirar de informação bacana aí desses anúncios semelhantes ao seu? O que são esses anúncios? Então, o que eles oferecem? Eles oferecem, por exemplo, pet, eles aceitam pet? Qual o preço que eles estão usando? Eles têm, por exemplo, aqui no caso a gente já viu, né? Tem piscina. O que eles têm mais? Então, vocês podem, nesses anúncios semelhantes, dar uma olhadinha, porque normalmente esses anúncios ou os hóspedes buscaram também, ou apareceu para os hóspedes também quando estavam procurando o seu anúncio. Então, vale dar uma olhadinha também nesses anúncios semelhantes, tá? Importante, pessoal, essas visualizações, a gente aqui no caso está olhando as visualizações únicas, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso também. Depois, na parte de super host, então essa parte de super host, né, para quem aí pergunta como eu faço, como é que eu estou para chegar lá, você clica nessa parte de super host, ele vai mostrar direitinho para você lá como está a sua classificação para chegar lá. Nesse exemplo aqui, o usuário já é um super host, então ele só está ali, o sistema só está mostrando para ele se ele está garantindo esse status dele até a próxima avaliação. Por enquanto, ele está bem. Está vendo que está tudo verdinho ali embaixo. E recapitulando, para ser superhost, 4,8 de avaliação geral, pessoal, geral. Eu vi um superhost que tinha um anúncio com 4,79. Ele tinha um, talvez, com 4,79, mas ele tinha outro, 5, outro, 4,97. Então, é uma média, tá? De todos os anúncios desse anfitrião. Taxa de resposta tem que estar no mínimo 90%. Número de noites, você tem que ter no último ano 10 reservas ou 100 noites, tá? Porque às vezes a gente sabe que tem gente que, às vezes, imagina, já vi um anfitrião que recebeu 3 reservas no ano, cada reserva era tipo de 90 dias. Então, imagina, ele não ia ter o super host dele? Ia porque, apesar de ser só 3 reservas, passaram aí os 100 dias. E taxa de cancelamento, 0%, no caso, né, pode ter até 1%, ou seja, menos de 1% de taxa de cancelamento. Nesse usuário aqui, ele não tem nenhuma taxa de cancelamento. Tá? Então, a gente falou até agora a gente falou do relatório de desempenho de anfitriões padrão, que é aquele que certamente a maioria de vocês já deve ter visto, né? Esse coloridinho, tudo aí que a gente acabou de passar. Se vocês tiverem perguntas, podem colocar ali no QIA, o Roberto está ali dando uma olhadinha. Agora, vamos falar do relatório profissional. Pessoal, o relatório profissional, ele tem algumas diferenças do relatório padrão, mas basicamente é o seguinte: todos os itens que tem no relatório padrão, tem também no relatório profissional, né? Que é oportunidade, qualidade, a conversão, no caso, a visualização, ganho, superhost, limpeza. O que tem a mais no relatório de anfitriões profissionais? Ocupação e taxas, esse item aí, e a comparação do anúncio com os seus similares, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso também, essa comparação. Então, aqui, falando de taxa de ocupação. Então, essa é a visualização de quem vê o relatório de desempenho de anfitriões profissionais. Então, a taxa de ocupação, você pode aqui, olha, aqui em cima você coloca o período que você quer analisar, tá? Aqui você coloca anúncios parecidos, você pode colocar, e ele vai te mostrar aqui, ó, como está a taxa de ocupação do seu anúncio comparado com os anúncios similares. Então, isso aqui é bacana para você entender se você está indo bem, como é que você está indo. Aqui embaixo, como nessa ferramenta é muito focada em quem tem muitos anúncios, aqui embaixo vai aparecer a taxa de ocupação de cada anúncio, tá? Então, como é que é calculada a taxa de ocupação? Então, como eu falei antes, a taxa de ocupação ela é calculada quantas noites você teve de reserva sobre quantas noites você teve disponíveis. Então, se a gente olhar num ano, eu só abri 200 noites para receber reserva.
Eu tive 100 noites reservadas, então 100 noites reservadas sobre 200 noites disponíveis. Eu tive uma taxa de ocupação de 50%, tá, pessoal? E então, assim, é uma conta simples, né? Mas é só deixar claro para vocês que a gente só conta noites disponíveis, não aos 365 dias do ano. Média de noites reservadas dentro daquele período, né? Em relação àquele período que você colocou lá em cima. Média de noites bloqueadas, então, nesse caso, o anfitrião abriu tudo nesse período, não tinha nada bloqueado. 3 seria a média de noites não reservadas, então ele teve bastante reserva no período. E 1 é a média de check-in que ele teve, ou seja, ele teve o check-in dele, ele teve um check-in com uma estadia longa, né? Que a gente pode ver aí, uma média de 16 com um check-in, então ele teve uma estadia longa aí, bem interessante para ele. Vamos falar um pouquinho agora de conversão de reserva. Conversão de reserva é um pouquinho mais complexozinho aqui, mas a gente vai repassar. Eu fiz um outro slide aqui só para a gente falar de cada um desses itens. Então, quais são esses itens que a gente está falando aqui? Taxa média global de conversão, taxa de impressões de busca na primeira página, conversão média de busca para acesso ao anúncio e conversão média de anúncio para a reserva. Vamos aqui para o próximo slide para vocês entenderem um pouquinho. Então, o que é a taxa média global de conversão? Isso aqui são todos os hóspedes que viram seus anúncios nas buscas e reservaram. Então, vamos dizer que 100 hóspedes viram, não clicaram, eles só viram. Abriram lá a primeira página, abriram a segunda, a terceira, a quarta. Em algum momento, eles viram o seu anúncio passando. E aí, eles reservaram. Tá? Então, 100 viram seu anúncio, vamos dizer que 1 tenha reservado. Então, é 1% de conversão aqui nesse item. Taxa de impressões de busca na primeira página. Isso aqui mostra o percentual de vezes que o seu anúncio estava na primeira página. Ou seja, na hora que a pessoa entrou, colocou lá o destino, as datas e tal, pum! Qual o percentual de vezes os hóspedes foram impactados pelo seu anúncio na primeira página de busca, ok? Depois, conversão média e busca para acesso ao anúncio. Então, aqui, de fato, mostra quantas vezes o hóspede clicou no seu anúncio, independente se for na primeira página. Né? Quantas vezes ele clicou, só clicou, não fez nada. Clicou, olhou, não fez nada. Então, só para você entender qual o percentual de pessoas, né? As pessoas veem o seu anúncio e depois ele mostra para você o percentual daqueles que clicaram, não necessariamente reservaram. E agora a gente vai para o último. O último é aqueles que clicaram e reservaram. Então, vamos dizer que 100 viram e 1 reservou, 1% de taxa de conversão. 100 viram não, perdão. Aqui no caso, de tudo ali, quem clicou, né? Eles clicaram. 50, vamos fazer uma conta simples aqui, 10 clicaram, dos 10 que clicaram, 2 reservaram, 2% de taxa de conversão. Então, elas não têm nada a ver uma com a outra, tá, pessoal? Uma vai ver a média, todo mundo que olhou o seu anúncio e no final reservou, e a outra vai ver só quem clicou no seu anúncio e de fato reservou. Então, essa aqui é mais específica, aquela lá é mais geralzona, para você entender a sua conversão, tá? E, por último aqui, média de visualizações da página. Aqui são visitantes únicos que a gente chama, tá, pessoal? Então, o que são visitantes únicos? Eu entrei, olhei seu anúncio. Entrei, olhei seu anúncio. Entrei, olhei uma vez só. Ele só conta como tá? Porque sou eu olhando 1 milhão de vezes ali o seu anúncio. Então, média de visualizações da página. Isso aqui é quantas pessoas viram, né, a sua página ali, estão olhando a sua página no Airbnb. E aqui, média de impressões de busca na primeira página, aqui é quantas apareceu na primeira página. Então, quantas pessoas foram impactadas pelo seu anúncio. Aqui já não é um percentual, no outro a gente está falando de percentual. Aqui são visitantes únicos que viram o seu anúncio na primeira página. E, de novo, o que o relatório de desempenho mostra para vocês? A comparação. Então, olhando o que os seus anúncios têm versus, né, como é que estão os seus dados comparados aos anúncios similares. Se você está indo bem, se você pode melhorar nesse aspecto, né? Porque mesmo indo bem, dá sempre para melhorar. Então, é interessante. Mas, no final, Márcia,
Ok, eu entendi, vi ali que tem, sei lá, 539 pessoas viram meu anúncio ali na primeira página, vi que minha conversão é XYZ, é 3%, é 10%, vi tudo isso. Como eu faço para melhorar? Aí, pessoal, para os dois tipos de relatório, a grande sugestão é que vocês olhem a aba de oportunidades, porque ali vai mostrar para vocês porque talvez essa conversão onde você tem 100 pessoas olhando e uma só reservou, lá na aba de oportunidades, vai mostrar várias métricas, como, por exemplo, se aceita PET, se tem self-check-in, né? Se você tem uma política de cancelamento que as pessoas estejam procurando. Lá na aba de oportunidades vai te ajudar a entender. Claro que vão ter coisas que vocês vão falar, isso aqui não dá para eu adaptar, é muito complicado para mim, tudo bem. Mas é interessante para vocês entenderem lá na aba de oportunidades o que ainda pode melhorar, né, entendendo as tendências e as buscas dos hóspedes para o seu anúncio, tá, pessoal? Bom, ainda tem dúvidas? Tenho, com certeza, todo mundo tem dúvida, né? A gente pode ficar aqui 10 horas, que sempre tem muita dúvida, muito assunto para a gente conversar, mas o que eu conto para vocês, que a gente tem os nossos clubes de anfitriões. Se vocês ainda têm dúvida sobre relatório de desempenho, se vocês ainda têm alguma dúvida, coloquem lá, entrem no clube, perguntem, nós temos líderes super dedicados em todos os clubes, coloquem lá uma postagem, falem, gente, tenho dúvida sobre isso aqui que falaram na live e tal, que a gente... os líderes vão responder com muito prazer para vocês, vão pesquisar, vão procurar essa informação. Então, entre nos clubes, que lá vocês conseguem manter essa conversa ativa. O Roberto vai colocar aí no chat, mas de qualquer forma, pessoal, a gente vai compartilhar todos esses links depois no e-mail que a gente envia após essa live. Temos a central de eventos, onde vocês entraram para se registrar. Fiquem atentos aí, porque mês que vem tem mais webinars, e ali onde tem todas as gravações dos webinars anteriores. Então, tem, às vezes, vocês perguntam, otimização, comentários, o que eu faço em post, renda? Tem muitas lives ali com bastante informação para vocês. A central de recursos, nessa aí eu acho que muita gente quase todo mundo já deve saber, já deve ter acessado alguma vez. Então, tem esse material todo aí, tem material reativo, proativo, que vocês podem conversar, podem só ler um artigo. Usem bastante todos esses canais que a gente tem aí com vocês. E muito obrigada pela participação de todos. Depois dessa live, vocês vão receber, assim que a gente fechar a live, vocês recebem um link de pesquisa. Por favor, preencham. Contem aí para a gente o que vocês querem ver nas próximas lives, que a gente usa muito essa pesquisa também, a opinião de vocês, para a gente preparar aí as outras lives para vocês. Muito obrigada, pessoal. Tenham uma ótima noite. Tchau, tchau.